vai estar falando com a gente com o melhor conhecimento sobre essa área, né? Pastor, nós estamos aqui agora dispostos a aprender, né? Todo mundo, cada um aprendendo com um pouquinho do outro. Então, fala pra gente, no meio dessa sua caminhada como coaching, como palestrante, como psicólogo, qual tem sido o problema que mais tem abrangido na sociedade? O Nath, mais uma vez, boa tarde também a todos vocês que nos acompanham ao vivo aí no Instagram, aqui da rádio. É um prazer estar aqui com todos vocês. Para vocês que estão nos seguindo a partir deste momento, meu nome é Moisés Martins, como a Nath estava falando, hoje cristão, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, atuo também na área do desenvolvimento pessoal através de palestras e treinamentos de forte impacto emocional. E falar sobre esta mentalidade de crescimento, um pouquinho antes, Nath, eu queria trazer uma noção sobre o ser, entre ser, ter e fazer. Nós precisamos entender que muitas pessoas elas não atingem uma vida em alta performance porque elas se preocupam mais com o ter do que com o ser. E ter esta mentalidade de crescimento vai exigir de nós algo que um filósofo e matemático francês, René Descartes, acredito que alguns já devem ter ouvido falar dessa figura, e eu não sei, eu acredito até mesmo, Nath, que ele tem acessado a inteligência espiritual, que para mim existem três inteligências: a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência fisiológica, ou a inteligência corporal, onde nós conseguimos nos relacionar e conectar com o mundo, sabe? A partir daí, então, é interessante nós entendermos quem eu sou. O ser é mais poderoso do que o ter e do que o fazer, sabe? E quando eu sei quem eu sou, ou seja, eu sei que eu sou um espírito. No espírito, na minha origem, eu entendo que eu fui criado com um propósito. Criado com um propósito para governar e dominar sobre todas as coisas. Mas eu não sou apenas um espírito, tanto é que a gente está aqui, eu estou tocando Nath, sentindo, posso sentir a cadeira, o peso, o chão, onde eu estou, sinto o ar, eu sinto frio, eu sinto calor. Então isto fala que eu sou muito mais do que apenas um espírito. Mas eu tenho nesse estado do ser, eu tenho uma alma. E esta alma, aqui que está a grande questão, a chave, sabe, Nath? É que na alma eu tenho as ferramentas, ou pelo menos foram colocadas em nós ferramentas, para que a gente pudesse fazer a gestão das nossas emoções. Na alma, então, eu faço a gestão das emoções. E no meu corpo? O meu corpo é para o desfrute. Porém, quando eu não sei quem eu sou, eu vivo à mercê do ambiente, do poder do ambiente ou do poder de terceiros, de outras pessoas. Eu me torno, então, facilmente manipulável. Quando eu não tenho uma identidade bem formada, quando eu não sei qual é o meu propósito, qual é a minha missão, as minhas emoções, então, elas são afetadas e com isso eu começo a sentir o peso no meu próprio corpo, sabe? E aí vem o adoecimento, aí vem uma mentalidade disfuncional, onde eu sou facilmente levado pela massa. E nós sabemos que todos somos diferentes, né? E voltando à sua pergunta, você pode repeti-la, por gentileza? Qual que tem sido o problema mais constante que a gente tem encontrado, assim, na sociedade, em questão da mente? O que as pessoas têm apresentado? Sim, aí eu trago a figura de Daniel Goleman, também um psicólogo, um treinador de desenvolvimento pessoal, onde ele vai nos falar sobre a importância da gente ter o autoconhecimento. Ele fala, na verdade, sobre os pilares da inteligência emocional. E o fundamental, um dos principais, se fosse para escolher entre os 5 pilares que Daniel Goleman nos traz, ele vai falar sobre o autoconhecimento. Tanto é que os grandes filósofos no passado, eles passavam horas e mais horas pensando na meditação, buscando entender como a mente humana ela funciona. Tanto é que Descartes ele vai dizer: penso, logo sou. Claro que na nossa tradução em português ele fala cogito ergo sum, que vai dizer para nós, na tradução literária, penso, logo existo. Mas quando você vai na etimologia, na raiz da palavra, Descartes ele estava trazendo para nós a seguinte consciência: penso, logo sou. Quem é você?
quem sou eu? Quem somos nós? E esta crise de identidade, Nath, onde as pessoas elas não conseguem falar sobre os seus próprios sentimentos, sobre as suas próprias emoções, as suas aspirações, eu acredito que ser um dos maiores males na sociedade atual. Muito triste, né? Ver que, infelizmente, o maior problema tem sido reconhecer quem você é, não é? Sendo que nós vivemos, cada um tem a sua vida, então a sua vida é própria, sua. É sua Cássia, é sua Patrícia, o pessoal que está aqui assistindo, a gente acompanhando a gente no Instagram, cada um tem a sua vida. Então, por mais que a gente ainda fique aquele, tem gente que só fica cuidando da minha vida, mas isso aí é um problema muito grande, porque é sinal que você não está conseguindo cuidar de si, da sua mente, do seu espírito. E então você está revelando um problema que já está se agravando ainda mais lá na sua mente. Então, gente, vamos com mais uma pergunta aqui para o pastor Moisés. Pastor, como posso ter uma mentalidade de crescimento lidando com os dias difíceis diariamente? Como ter essa mentalidade de crescimento? Primeiramente, as nossas espectadoras que estão aqui ao vivo conosco, pare para pensar na possibilidade de você cultivar uma resiliência emocional. Nós ouvimos muito falar, né, Nath, sobre ser resiliente. O que é ser um ser resiliente? É aquele que adquiriu em si forças necessárias e suficientes para se reinventar, cair, levantar. Tanto é que a inteligência bíblica, a inteligência espiritual, ela vai nos dizer o seguinte, o justo ele pode cair até 7 vezes, mas o segredo não é quantas vezes você caiu. Balboa vai dizer, não importa o quanto você tem apanhado, mas o que importa mesmo é o quanto você está disposto a se levantar depois que você tomar os seus tombos. Então, cultivar essa resiliência emocional vai nos falar sobre estar preparado para os desafios e as oportunidades da gente poder aprender com cada um deles, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas dificuldades e desafios, entendendo inclusive a partir daqui que errar não é o mesmo que fracassar. Você pode repetir isso comigo? Errar não significa fracassar. Errar é uma oportunidade que temos para podermos aprender a como fazer as coisas de uma maneira diferente. Gente, uma coisa que é importante priorizar aqui, todos nós erramos, né? Primeiramente. Sim. Só que quem tem uma mentalidade de crescimento, quem está disposto a crescer na sua mente, ele vai pegar do seu erro, da sua falha, o quê? Uma oportunidade para ser diferente, para ser melhor. Eu errei aqui agora, eu falei errado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar de novo falando da forma correta. Isso daí é você ter uma mentalidade de crescimento. Aí a gente tem outra coisa que é o contrário disso, né? A mentalidade fixa, onde eu errei, eu falhei, e aí eu vou desligar o microfone agora porque eu não tô sabendo falar aquilo que eu preciso passar para vocês. Entendeu a diferença? Uma mentalidade de crescimento, ela não tá preocupando em parar ou desistir porque fez errado, mas ela tá pegando o erro dela, priorizando aquilo ali que precisa ser mudado e assim fazendo diferente. Uau, Nath, é exatamente isso que a gente precisa começar a entender. Já se dizem por aí que errar faz parte da natureza humana. E o erro é possibilidade para crescimento. Então não tenha medo de errar. Tudo bem se de vez ou outra a gente cometer alguns deslizes, mas entenda que as adversidades elas podem se tornar lições poderosíssimas e valiosas para que a gente possa se reinventar. E o segredo de tudo, geralmente, não está nas respostas que damos. O que move o mundo são as perguntas, são os questionamentos. Então não tenha medo dos questionamentos, nem de se questionar. Lembra do que falamos no início? Cogito ergo sum, penso, logo sou. Então, gente, é importante você saber o que você vai deixar ser priorizado na sua vida e na sua mente. Porque a gente tem 5 coisas que nós priorizamos na nossa mente, né? Muitas vezes é a procrastinação. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa facilidade para falar como você fala, para fazer como você faz, para agir como você age. É tantos se, não, amanhã, né, procrastinando, prolongando resultados que você pode ter agora. Então, como que a gente pode fazer? Qual é a forma que a gente pode estar lidando com isso, pastor, para que não venha estar se mantendo
constante, essa procrastinação. É interessante e muito importante que você está colocando, Nath. E uma das respostas são várias respostas, vai depender muito da subjetividade. Na psicologia a gente fala muito sobre a subjetividade humana, né? Cada um de nós somos um ser sócio-histórico, nos construímos nas relações que fazem parte da nossa existência. Somos frutos dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos professores, dos políticos, dos padres, mesmo que a gente não goste. Essa gente toda está o tempo todo influenciando o nosso modo de pensar. E aí é o seguinte, com relação a esta improdutividade ou este ato de procrastinar, o que a gente pode ter aqui como uma ferramenta de inteligência emocional, de programação neurolinguística, é que você comece a focar naquilo que você controla. Sabe? Porque às vezes, Nath, nós nos sentimos responsáveis por aquilo que não é da nossa responsabilidade. Porque eu costumo dizer nos treinamentos, cada um tem a vida que constrói. Você vai ouvir outros dizendo algo parecido, cada um tem a vida que merece, mas eu prefiro dizer, cada um tem a vida que constrói. O que você está construindo? Está no seu controle? É sua responsabilidade. Não está no seu controle? Delegue. Deixa ir. O que acontece conosco, que nós muitas vezes adoecemos, principalmente aqui no nosso mindset, na metanoia, que inclusive traz aqui por nome esse programa com a Nath, é que nós não paramos para notar quais são as origens do nosso pensamento, ok? Então, guarde isso, foque naquilo que você controla. Naquilo que eu não controlo, o que eu faço com isso? Ou, se é importante para você, adquire habilidades. Habilidades, elas são adquiridas. Ninguém nasce andando, mas também não podemos procrastinar nem mesmo no ato do desenvolvimento humano. Imagine bem, você já parou, quem é pai, já parou para perceber quantas vezes o seu filho recém-nascido, ou depois de ali alguns meses, engateando, rastejando, e quando ele começa a dar os primeiros passos, ele precisa experimentar alguns tombos, saber que são os tombos que o tornam mais forte, mas se ele de repente pensar, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não dou conta, e se houver alguém que alimente esses pensamentos vão gerar sentimentos, e esses sentimentos vão nos levar a nos comportar de determinada maneira. Então imagine bem, essa criança, mesmo estando no seu estado perfeito, na sua constituição óssea, possivelmente, se ela colocasse isso como crença e como valor, que ela não pode, que ela não consegue, que ela não dá conta, possivelmente, mesmo perfeita, ela não caminharia. Então não são a quantidade de tombos, são quantas vezes você está disposto a se levantar e se reinventar. Então a procrastinação, ela pode ser vencida aí, focando naquilo que você controla, naquilo que é a sua responsabilidade. E é muito importante a gente priorizar isso, porque, querendo ou não, como o senhor mesmo já disse, nós somos influenciados, né? Em todo instante nós somos influenciados. E as nossas escolhas, elas revelam muito quem nós somos, não é mesmo? A sua crença, a sua forma de viver é baseada nos acontecimentos que tem na sua vida. Se eu cheguei e falar assim, o senhor, né, tem uma mágoa muito grande em relação ao seu pai. E aí eu chego e pergunto, como que tá o seu pai hoje, pastor? Aí você vai pensar assim, meu pai, eu nem falo com meu pai, eu não gosto do meu pai, não tenho nenhuma intenção de estar mantendo um diálogo normalmente com meu pai. Aí eu vou responder normal, meu pai tá bem. Aí eu vou falar, o senhor já conversou com ele hoje, mandou aquele abraço, aquele bom dia? Você vai falar, não, ainda não, ou já, mas todo sem graça. De acordo com o quê? Com a vida que ele tem em relação ao pai dele. Então, o seu comportamento, a sua reação diante da situação vai ser de acordo com acontecimentos que você já teve lá atrás. Então, quando nós falamos de problemas que nós enfrentamos hoje, não estamos falando de coisas que não nos prendem por causa daquilo que você fez hoje às 8 horas da manhã. Não, a gente está falando sobre coisas que você fez lá nos seus 8 anos de idade, lá nos seus 10, nos seus 15, que foi onde você estava amadurecendo, crescendo, começando a aprender um pouco melhor sobre a vida, né? Então é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente defende, conhecer mais sobre a área que a gente tem o desejo de estar aprofundando e defendendo, não é mesmo? Uau, Nath, você me trouxe aqui
alguns insights. Eu estava pensando enquanto você falava sobre qual é hoje já considerada um dos mecanismos mais adoecedor da mente humana. É a depressão. E a depressão ela está ligada ao quê? A fatos do passado, daquilo que passou. O interessante é que algumas pessoas elas estão presas ali num estado, primeiramente começa com uma tristeza profunda, porque precisamos fazer a diferença entre o que é um estado de depressão, o que é depressão, o que é uma tristeza, uma simples tristeza. Terminar o namoro, por exemplo, de uma jovem, pode ser que ela entre num momento de tristeza, ela fica ali angustiada, e agora, o que vai ser a minha vida? Mas a questão é, aquilo está causando prejuízos em outras áreas da sua vida, ela não está conseguindo lidar com aquele sentimento, e aquilo, o tempo está passando e ela continua presa, pensando que nunca mais vai ser feliz, que nunca mais será amada, que ela não consegue ressignificar essa história de dor passada. E o tempo vai passando, quanto mais vai passando, e aquilo vai interferindo nas suas relações sociais, nas suas relações com as outras pessoas, isto sim se torna preocupante. Então, o passado, ele é trazido para o presente. Ele parece que ele ainda está tão vivo como ele esteve lá atrás. E aí, se você ficar preso a fatos do passado que causaram dor, que causaram angústia, se você não ressignifica, principalmente se você não perdoa quem te feriu, quem te magoou, você fica preso naquela situação. E aí a sua vida ela vai se desvanecendo, ela vai perdendo o colorido. E a tristeza, que até então era apenas um sentimento natural a todos nós, com fatos, adversidades, com circunstâncias que nos causam uma certa aflição, que é comum todos nós experimentarmos, aquilo se torna algo contínuo, num passado, num presente contínuo, aonde a gente não consegue mais sair dali. E aí, se eu não dou conta sozinho, como eu faço, Nath? Eu preciso entender que é necessário buscar por uma ajuda de um profissional, de um especialista, não apenas um conselho. É claro que na multidão de conselhos há sabedoria, mas tem hora que nós precisamos procurar por mentores, pessoas que venceram em determinadas áreas que nós não conseguimos sair de lá, sabe? Então, se você está enfrentando uma tristeza profunda, e isso está perdurando, não ignore esse sentimento. Não pense que é besteira. Aos pais que nos ouvem, entendam a linguagem não verbal, a linguagem corporal do filho. Aquele filho, Nath, que quer ficar trancado o tempo todo dentro do quarto, aquele filho que já não quer mais participar das festividades com os coleguinhas, com os amigos, tem alguma atividade recreativa na escola, ele fala, não quero ir, não quero me envolver. Já são sinais que podem identificar que tem algo ali que não vai bem. E esse menino, essa pessoa, ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida sem ser julgada. E essa questão do adolescente é importante priorizar, né? Porque a gente encontra muito hoje em dia, né? O normal do adolescente é o quê? Ai, quero ficar no quarto, quero ficar longe da família, não quero conversar. Mas em certas partes é fase, sim, mas você tem que tomar cuidado como pai para não deixar essa fase fazer parte do resto da vida dele, não é mesmo? Gente, vamos para a próxima pergunta. Nós recebemos a pergunta que diz assim: sou uma pessoa que está sempre pensando no pior e gostaria de mudar minha mentalidade. Como posso fazer isso? Bom, a mudança, Nath, para você que nos faz essa pergunta, dirige essa pergunta, a mudança ela pode começar com a conscientização. Primeiramente, tome consciência. Você disse que você é uma pessoa que sempre está pensando o pior. Por quê? Quais são as crenças que estão por detrás deste modo que está governando os seus pensamentos no aqui e no agora? Quais foram as histórias? O que se tornou verdade para você? Então, tome consciência desta realização. Esse é um dos primeiros passos. Entender o que me trouxe até aqui. Porque o que te trouxe até aqui não é capaz de te levar daqui para onde? Para um novo lugar desejado. Então, você precisa de ambiência e de novas pessoas para te levar para um lugar, para um nível maior. A partir deste momento, então, pratique a observação dos seus pensamentos. E nós temos, Nath, dentro da teoria cognitivo-comportamental, o que nós chamamos de questionamento socrático.
Sócrates, ele nos dá essa contribuição na área da psicologia, da psique humana, que é necessário a gente mudar. É claro que ele não vai falar com essas palavras, mas nós precisamos identificar o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida, que é determinado pelo nosso modo de pensamentos. A psicologia vai nos dizer, a TCC vai nos dizer que eu sou aquilo que eu penso, os meus pensamentos, eles vão gerar em mim sentimentos, e esses sentimentos vão me levar a comportar da maneira que eu penso. Quando eu olho para a inteligência espiritual, a inteligência bíblica, ela traz um respaldo aqui, ela vai me mostrar o seguinte, ela vai dizer, tal como você pensa, assim é, ou seja, você se torna. Eu volto de novo no início da nossa fala, da nossa conversa sobre René Descartes. Ele vai dizer, penso, logo sou. Então você, para mudar esses tipos de pensamentos, de que o pior está por vir, de que você não consegue romper, de que você só nasci para sofrer, para mudar isso, você precisa ir à raiz dos seus pensamentos e começar a questionar. Por exemplo, uma pessoa que ela está presa no tipo de pensamento, eu não sou amada, eu não mereço ser amada, eu nunca fui amada, eu fui traída, eu nunca fui correspondida no amor. Como é que esta pessoa pode mudar esse tipo de pensamento? É começar a perguntar a si mesmo, será que eu não me amo, nem eu mesmo me amo? E se você não encontrar nenhuma referência de amor, que você olhe para o Criador de todas as coisas. E você comece a pensar, ele mesmo disse, eu tenho um pensamento de paz ao seu respeito. Olhe bem para você ver, aquele que te criou, não sei quais são as suas crenças, mas se você acredita no criacionismo, nós temos várias teorias sobre a existência da raça humana, dentre elas o darwinismo, o evolucionismo, mas nós temos também o criacionismo como uma possibilidade de acreditar sobre as nossas origens. E vamos supor que você parte para o princípio de acreditar que você foi criado. Quem é que te criou? A inteligência espiritual vai nos dizer que nós somos criados por Deus, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí vai nos dizer que Deus nos amou, que Ele nos ama. E ainda, Nath, que um pai e uma mãe pudesse abandonar um filho, uma criança recém-nascida, como acontece na sociedade, infelizmente, hoje em dia, o teu Deus que te criou, Ele jamais te desampararia, Ele jamais esqueceria de você, ok? Então, o primeiro pensamento que eu tenho aqui para você, para lhe trazer, é que você precisa, então, começar com essa conscientização de que esses pensamentos, eles não são verdades absolutas na sua vida. Quantos outros tipos de pensamentos que, quando a gente questiona, a gente percebe que eles não são realidade absoluta. Por exemplo, eu já me senti desamado, eu já me senti abandonado. Eu disse aqui para a Nath, eu trago uma experiência de vida de que aos 9 anos de idade eu me senti abandonada. Minha mãe deixou a nossa convivência, o nosso lar. Ela teve uma crise lá conjugal com meu pai, enfim, a relação entre eles estava uma relação um tanto fria e ela decidiu partir, sabe, Nath? Eu era um garoto de 9 anos. Uma criança, né? Uma criança, o que eu senti? Minha mãe não me ama. E por acreditar nisso durante muitos anos, eu vivi uma vítima à margem da sociedade. Vítima de uma crença que me limitava e que me fazia acreditar que eu jamais seria amado por alguém, já que a minha mãe não conseguiu manter-me por perto. Isso era para mim um sinal, Nath, de que ninguém mais me amaria. Eu vivi assim durante muito tempo, acreditando nisso, até o dia que eu questionei, mas espere aí, se ninguém me ama, eu posso me amar? Será que se ninguém mais me ama, Deus realmente me ama? E aonde, ao iniciar esses questionamentos socráticos, questionando a veracidade desses pensamentos, sentimentos e emoções, eu comecei a descobrir que tinha gente que se importava comigo. Eu comecei a perceber que eu poderia casar, ter filhos, Nath. Maravilhoso, e hoje né? ser, inclusive, pai e avô.
de uma família linda, porque eu descobri que aqueles pensamentos, eles não eram verdade absoluta sobre mim. E olha só, o senhor disse, né, foi priorizado aqui, que o senhor foi abandonado com 9 anos. Sim. Ou seja, se sua mãe te abandonou, quem é que vai te querer? A mulher da sua vida, que hoje não é à toa que é casado, hoje tem filhos, hoje a criança que foi abandonada com 9 anos é um homem de caráter, Uau. é um homem que se tornou assim um grande ungido do Senhor, ex-militar aposentado. E sabe quem que foi isso? Foi uma criança de 9 anos que um dia foi abandonada. Sim. Então, é importante a gente priorizar que você não é aquilo que foi feito no seu passado. O seu passado não te define. O seu passado te constrói, te ajuda a crescer, te ajuda a entender que hoje eu preciso dessa força, porque em momentos lá atrás, eu tive momentos que se eu não tivesse aquela força, eu iria parar. Mas o Senhor olhou para você e falou, não, peraí, é no improvável que eu vou trabalhar. Você vai ter uma família, você vai ser amado e você vai ensinar a amar. Então o Senhor quer que você entenda que Ele quer que você cresça financeiramente. Você não nasceu só para pagar a conta, você não nasceu só para sair uma vez no mês. O Senhor quer que você saia, Uau. faça viagens. Já viu o tamanho do mundo? 7 bilhões de pessoas, né? Incrível tudo que Incrível. Deus criou, né? E a Coisa gente conhece tão maravilhosa. pouco, né, Nath? Sim. E sabe tudo isso daí? São todos assim, lugares que o Senhor fez para ele. Ele gosta de frio? Aqui, esse lugar aqui para ele que gosta de frio. Ah, calor que você quer? Tá bom, toma aqui calor. Ai, Deus, quero viajar, mas não tem dinheiro. Dá o seu melhor que ele vai até presentear. Aí ele falou, Uau. Natália, mas eu não tenho essa fé no Senhor, então passe a ter. Porque eu não sei se você sabe, mas se nós servimos o mesmo Deus, eu posso te garantir que se você quer, e se você tem noção, uma clareza daquilo que você quer, você tem que dizer. Eu tenho feito uma leitura diária no livro Despertando o Milionário que é em você. Uau. Todos nós temos um milionário dentro de nós, adormecido, quietinho lá dentro. Mas o que precisa ser feito? É preciso que a sua mente mude para que ele venha despertar. O Senhor não vai te levar lá para fora do Brasil para você aproveitar as férias, sendo que você não consegue manter nem uma mente estável no dia que você está de folga. Então o que a gente precisa fazer? Se organizar mentalmente. Porque tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para você alcançar. Deus não te chamou para ficar trabalhando para os outros, Deus não te chamou para você ser aquele, eu não sou amado, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso. Não, o que é isso? Deus te chamou porque você é forte, porque você é ousado, porque em você há esperança. Então faça diferente. Estamos aqui com o pastor Moisés. Fala mais uma vez todas as coisas aí listadinhas que o senhor já passou, por favor. Eu, militar, né, aposentado, hoje no descanso, no merecido descanso, como dizem por aí, psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, especialista nessa área, pós-graduado, amante da língua inglesa, né? Vou ainda estar aqui falando e dando aquele tchauzinho para os nossos irmãos lá do outro lado, né, desse mundo tão imenso. Sou treinador de inteligência emocional, coach e programador neurolinguístico, e é claro, cristão, um homem que crê no Deus que nos criou com um propósito, com uma missão. E se você me permite, Nath, eu estou aqui relendo aqui a pergunta da ouvinte, quando ela fala, né, como posso, né, eu gostaria de mudar a minha mentalidade, como posso fazer isso? Então, primeiramente, isso comece, né, tendo essa conscientização de que esses pensamentos destrutivos, autodestrutivos, eles não são verdades absolutas sobre você, por pior que eles pareçam, por mais que eles pareçam ser a única verdade. Já reparou uma moeda? Nossa, que pena que eu não estou com uma moeda aqui, mas repare, é fácil. Uma moeda, todos sabemos dessa fase, né? Ela tem dois lados, não é isso? Uma moeda tem dois lados. Então, não existe uma única verdade aqui neste sistema temporal que nós estamos vivendo neste planeta Terra, absoluta para você. A última palavra vem do teu Criador para você, e Ele quer que você tome consciência disso. Os seus pensamentos, eu costumo dizer o seguinte, Nath, quando a nossa mente mente, quando é que a nossa mente, ela mente para nós? Quando os nossos pensamentos não estão alinhados aos pensamentos que Deus tem para a nossa vida. Independente de religiosidade, se nós cremos em Deus, nós sabemos que este então ser sublime é um Deus de amor, é um Deus de paz. E aí
Como então mudar esses pensamentos autodestrutivos, cara ouvinte que correspondeu aqui conosco? Você pode também desafiar, deve desafiar essas crenças limitantes. Como é que você faz isso? Substituindo esses tipos de pensamentos por pensamentos bons. No começo é terrível. Difícil demais, parece, né? Nath, eu experimentei isso na pele. Parece que você está contando uma historinha para você mesmo. Você está contando uma mentirinha para você mesmo. Mas acredite, esse é o lado bom de um dito popular que eu não gosto muito, que alguém diz assim, uma mentirinha dita 1000 vezes, até o mentiroso vai passar a acreditar que ela é uma verdade, né? Se isso acontece com quem gosta da mentirinha, não é isso que eu estou dizendo para você, não é isso que a gente está ensinando, Sim. mas o que nós estamos mostrando aqui é o seguinte, se você começar a substituir esses pensamentos que te jogam para baixo, que te causam tristeza, que te faz sentir não merecedor, que te faz sentir desamado, começa a substituí-lo por pensamentos que te colocam para cima. Ora bolas, em 7 dias no mínimo, você vai perceber como o seu estado emocional vai mudar, porque você está mudando os seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você altera a sua crença. E aqui está, Nath, o que a gente fala. As crenças limitantes, você pode transformá-las em crenças empoderadoras. Olha Como? só. Mudando o modo de pensar. Que lindo, né, gente? Então, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero que você entenda que a gente está aqui só para despertar algo muito importante que já existe em você, que é uma pessoa positiva, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que passou dores, passou aflições, mas será que eu vou ter que pedir o Moisés para repetir de novo tudo que ele é? Uma criança que um dia foi abandonada com 9 anos e você ir procrastinando, dizendo que não consegue porque o seu marido não acredita em você, porque você se sente fraco, porque você acha que não tem essa capacidade. Para de deixar sua mente te sabotar. Deus diz o contrário. Ele diz que você é forte, que você é capaz, que Ele escolheu você porque viu em você o potencial. Então você acha mesmo que um Deus, o dono do mundo, eu disse um Deus, tá bom? Sem imperfeição, zero imperfeição, disse que Ele acredita em você. Então, se você tem a noção do Deus que você serve, não deixa mais a sua mente sabotar. Começa a imaginar aquilo que você quer para sua vida, os lugares que você quer ir, diga, olhe para o espelho e fala, eu vou pisar em terras que eu jamais pensei que eu pisaria, eu vou vencer as minhas limitações, eu vou ser o melhor de mim, para mim e por mim, porque o Senhor, Ele ama você, e antes de cuidar dos outros, Ele precisa cuidar do filho dele. Então se permita ser cuidado, se permita ser trabalhado, porque através das dores que você tem passado hoje, amanhã vai ser um grande homem, uma grande mulher, que trará diferença para a vida de todos que estão à sua volta. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, mas antes, queria que o pastor Moisés deixasse o contato dele para vocês. Ok, Nath, primeiramente é um prazer estar aqui com você, gratidão a todos vocês que estão acompanhando ao vivo aqui no Instagram, a vocês que estão nos ouvindo aí do outro lado. Meu contato é 31, eu vou passar aqui o WhatsApp. Tá? Pode passar Fique sim. tranquilo, tá, pessoal? Pode nos ligar que a gente corresponde na medida do possível. 31 9 95 20 2286. Mas você também pode me achar nas redes sociais. Para facilitar, você basta digitar Eu Sou Moisés Martins, em qualquer uma delas, né? No Instagram, @Eu Sou Moisés Martins. No YouTube, Eu Sou Moisés Martins. E Facebook da mesma forma, e será um prazer falar com vocês. E caso queira nos contactar para uma palestra, para um treinamento de forte impacto emocional, estaremos à disposição para servir todos vocês. E mais uma vez, obrigado, Nath, pelo carinho, pela consideração, e foi um prazer estar aqui com seus caros ouvintes. Que Deus abençoe vocês. Sucesso a todos. Tchau, gente. Muito obrigado. Dando tchau agora pro pessoal do Instagram, tá bom? O pessoal que tá ouvindo aí no aplicativo da rádio pode continuar. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a cada um pela audiência, pela participação. E pode ter certeza que quinta-feira tem mais.